O nosso bom dia, a nossa saudação no nome precioso do Senhor Jesus Cristo, e que a graça de Deus possa ser soberana sobre a tua vida em mais esse dia. Nós vamos iniciar mais uma carta de Paulo agora aos Gálatas. Quando nós acabamos ontem a carta de Paulo aos 2 Coríntios, seu último capítulo 13. Agora vamos entrar na carta de Paulo aos Gálatas, começando pelo capítulo 1. Ele diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo, e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. E todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da galáxia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todos sempre. Amém. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. E não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que, diante de Deus, testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Sicília, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo, mas somente tinham ouvido dizer: aquele que já nos perseguia anuncia agora a fé que antes destruía, e glorificavam a Deus a respeito de mim. Que coisa gloriosa! Que Deus possa acrescentar as mais ricas bênçãos da sua palavra e que a tua alma se encha a cada dia mais do fervor de Deus, do gozo, da alegria do Espírito Santo na tua alma.
para você ser como um desses apóstolos que perseveraram na palavra, que perseveraram em Cristo, que perseveraram na verdade, não sobre uma tradição, não sobre um costume, não sobre um sistema, mas eles prevaleceram sob o Espírito que lhes conduzia, eles prevaleceram na verdade. Que Deus possa te abençoar e acrescentar a ti cada dia mais o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo.